Olá, você que acompanha o Unisul TV Esporte, mais um programa especial com convidados. E no Unisul TV Esporte de hoje, temos aqui a presença de Roberto Rodrigues, presidente do Imbituba Futebol Clube. Vai falar sobre a situação do clube, como anda o Imbituba. Robertinho, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Há um bom tempo não vinha nos visitar aqui, mas vamos falar então sobre a situação do Imbituba Futebol Clube. Esse ano de 2011, o ano de 2011, foi um ano, digamos que, de um jeito para o profissional e de um jeito para a categoria de base. A categoria de base conquistou alguns bons resultados, mas no profissional houve o rebaixamento do clube. Como é que está o Imbituba hoje? Por que o clube não conseguiu repetir a mesma campanha de 2010 no Catarinense? O futebol, na realidade, ele é gostoso, né? Ele se torna gostoso, envolvente, exatamente porque tem esses resultados, né? Tem 3 resultados. Imbituba, quando no primeiro ano, na sua ascensão, que passou para a primeira divisão, nós tivemos uma marca até surpreendente, porque ficamos em 4º lugar, acima de grandes cidades como Chapecó, Joinville. Então, foi realmente uma surpresa e um grande presente para nós. Podia brigar por título, inclusive. Tinha 3 jogos lá para conseguir uma vitória e acabou não dando certo e acabou sendo eliminado na época. Então, eu diria que foi assim uma ascensão muito rápida desde a nossa modalidade de administração, porque até então ele foi fundado em 2007 e nós adquirimos o clube totalmente, né? Em 2009, logo no primeiro ano já subimos, né? Então, houve assim uma crescente, talvez, que para o nosso planejamento, no ano de 2011, prejudicou. Ou seja, se fosse uma crescente mais gradual, a passos lentos, né? Vamos dizer que no primeiro ano a gente ficasse na primeira divisão, mas que não fosse aquele 4º lugar meio afoito, e que a gente tivesse um preparo, um intervalo para poder preparar a equipe para se manter na competição na série principal. Isso não aconteceu, então a cidade ficou eufórica, a diretoria também, com aquela marca de 4º lugar, e esquecemos de nos preparar para o ano subsequente, que foi o que aconteceu. Teria uns 5 ou 6 meses de preparação, porque o campeonato acaba no meio do ano. Sim. Houve depois uma Copa Santa Catarina, mas também Exatamente. não dá para qualificar ninguém. Exatamente. Como o time, o nosso clube é um clube modesto, pequeno, precisa realmente ainda alguns investimentos na ordem do estádio, pequeno estádio, você fica também um pouco de mãos atadas para investir no clube, né? Em contratações, fazer um super time para pensar em algo mais além da manutenção na primeira divisão. Então, eu acho que a história do Imbituba foi uma história muito rápida e que, queira ou não, apagou-se um pouco agora com esse descenso, né? Uma ascensão meteórica, né? Mas o problema, então, foi o planejamento, que houve erros de planejamento para essa equipe para a montagem dessa equipe de 2011? Esse foi o... Traduzindo, foi isso? Eu acho que, exatamente, para resumir, eu acho que o Imbituba, como ficou em 4º lugar, nós, iniciantes na primeira divisão, desde a administração, os atletas, comissão de trabalho e tudo mais... Você teve um papel na primeira divisão com o Atlético Tubarão, né? Sim, mas apenas como diretor, onde eu... É diferente? É bem diferente. É bem diferente. Essa questão, inclusive, eu quero até concluir durante essa nossa entrevista, porque Imbituba é um clube talvez diferente de tudo que tem aqui na região. Tem o Tubarão, tem o Versilux, tem o Criciúma. Todos têm uma diretoria, todos têm um presidente, obviamente, né? Tem a sua gestão e daqui a pouco eles saem e entra um outro substituto. Tem um grupo, né? Tem um grupo. Imbituba não. Imbituba começou com o Robertinho, né? Com a família, evidentemente. Eu, quando falo família, é porque somente somos nós mesmos. Lá é um clube empresa que nós somos o proprietário. E aí, a gente sabe onde dói, né? Da onde vai sair os recursos, aonde tem que sair. Quando há aquelas promessas de investimento por conta de patrocinadores e isso não ocorre, você tem que arcar. Então, uma série de desconfortos, de alguns desencontros que você tem que administrar e sabendo que se não ocorreu o comprometimento, né, você acaba comprometendo o seu patrimônio na administração. Ora, eu não vou ficar devendo em débito no vermelho com a federação, com os fornecedores, né? Então, eu tinha que honrar. Isso é muito diferente da outra administração, de um clube que tem uma diretoria que está de passagem. Se ficar no vermelho lá, a outra diretoria assume e supostamente vão acertando, né? E lá no caso do Imbituba, não. Modéstia à parte, não tem pendência. Até então a gente honrou. Mas o correto é não deixar... É não deixar crescer. Não deixar a dívida
Perfeitamente. Porque senão acaba virando uma bola de neve também. Exatamente. Aí depois se torna totalmente inviável até a ponto de comprometer o patrimônio, que é as terras, né? É o espaço, a nossa área, né? Então, quando eu iniciei aqui falando que o planejamento deveria ser realmente repensado para que um time pequeno crescesse também de acordo com as obras, de acordo com o número de torcedores, o número de sócios, procurar fazer na região uma crescente de outras parcerias e não ir muito afoito pensando em abusar, alcançar uma marca melhor que o 4º lugar. Estamos até falando aqui de alcançar, ser campeão catarinense já. Nós não estamos preparados, Imbituba não está preparado para ser campeão catarinense, porque a competição próxima que vem é uma Copa do Brasil, que você tem que ter jogos à noite também com grande número de torcedores. Tem a outra Copa que agora dá o direito também, que é a Série D, né? Do Série brasileiro. B, Série C, agora vai virar a Série D. Então eu acho etapas, assim, né? eu acho, Cristiano, que o futebol é muito gostoso, muito envolvente, e a gente tem que estar preparado para essas horas de derrota, né? E hoje eu estou totalmente desconfortável. Agora, como presidente do clube Imbituba, como houve esse deslize, esse rebaixamento, e a luta tem que continuar, né, no futebol, a gente vai repensar para ver aí no mês de março, talvez para abril, porque a próxima competição parece que antecede um pouco. Não vai ser julho ou agosto como foi esse ano, né? Parece que vai ser em maio. Divisão? A segunda divisão vai ser em maio, que já está na porta. Queira ou não, você vai virar o ano agora e já tem que fazer todo o planejamento para montar um elenco e buscar. 3, 4 meses. Então, porque para janeiro, fevereiro... Sim, já iniciar aí toda a logística, toda a preparação. Robertinho, eu vou querer saber o porquê desse desconforto mais a fundo no comando do Imbituba e vou querer saber também se a cidade de Imbituba cabe um clube de futebol. Vai responder isso a partir do próximo bloco. É rapidinho, a gente já volta.